Uma história de mistérios, de intriga e de envolvimento policial. Assassinato no Expresso Oriente, de Agatha Christie. Cheguei com mais um clássico da literatura e tenho aqui em mãos mais um clássico de peso de mistérios da Rainha do Crime, que deveria também ser conhecida por Rainha dos Cenários. Gente, porque é realmente apaixonante os lugares onde ela desenvolve as histórias. E por falar em histórias, esses livros são fotografias de tempos históricos que não existem mais, como o trajeto no luxuoso trem que ligava Paris a Istambul. O livro faz menção de Alepo, antes de ser devastada pela guerra civil e por terremotos na Síria. O bom é que podemos também ver no filme atual a reconstrução cinematográfica da cidade e da cidadela. Desculpa. Então, no livro, nós temos um Poirot em Alepo, recebendo um telegrama e sendo convocado de volta ao trabalho para resolver um caso. Tadinho do nosso detetive, que nunca tem folga na vida. Pois é, neste livro, assim como Morte no Nilo, ele estava apenas tentando tirar férias. Então, ele, super apressado, precisa embarcar no mesmo dia no Expresso Oriente, mas descobre que todas, mas todas as cabines estão ocupadas. E qual seria o problema? O problema é que estamos em pleno inverno e uma neve rigorosa, e todos conhecemos os problemas que o trem enfrenta durante esses períodos. Então, como assim um trem lotado em pleno inverno? Por sorte, o Poirot tem um excelente network, porque ele se encontra com um velho amigo que agora é responsável pela Companhia Internacional de Wagon Lits do trem, CLWL. E o amigo vai dar um jeitinho de encaixar ele nessa viagem. A Wagon Lits é real e a empresa existe desde 1883. E o Expresso era conhecido não só pelo luxo, mas por transportar celebridades, espiões, nobrezas, diplomatas e ricos duvidosos. Estamos falando da época dos lobos de Wall Street e também da Lei Seca, o que deu origem à personalidade dos personagens do livro. E em suas viagens pelo Oriente, lógico que a Agatha Christie embarcou nesse trem e ela se apaixonou por tudo que ela pôde observar. Uma curiosidade é que o criador do trem, Georges Nagel, também era belga, assim como o nosso detetive. Já sabemos como Poirot é orelhudo e sempre no início das histórias ele ouve algo aqui, algo acolá, que vai plantar uma porção de batatas na nossa cabeça. Por que batatas? Porque ficamos cheios de dúvidas e essa primeira pista, ela não se encaixa logo. Então, nós acabamos por mandar essa primeira pista plantar batatas. Então, passamos a pista para frente e trocamos de suspeitos, não é mesmo? Até que as pecinhas começam a se encaixar e essas ramas de batatas, elas começam a se espalhar. A autora vai nos apresentando minuciosamente cada personagem e seus possíveis perfis. Inclusive, ela acaba com a nobreza. Espere o que ela fala da princesa. Era uma feiura com distinção. O chapéu preto na cabeça, pequeniníssimo e caro,
caía pessimamente mal, com o rosto esmaecido de sapo logo abaixo. Seu olhar encontrou o de Poirot e desviou com uma frieza displicente de uma aristocrata. É a princesa Dragomirov. Olha o nome da princesa! Dragão! Dragomirov. Feia como um raio, mas se faz notar. Ai, Agatha Christie acabou com a Dragomirov. E aí, como era de se esperar, o trem fica preso em uma nevasca. Essa nevasca, ela foi real. Aconteceu em fevereiro de 1929. O Expresso do Oriente, na vida real, ficou detido na Turquia por 6 dias. A própria Agatha ficou presa por 24 horas no trem, pelo mesmo motivo. Posso dizer que ela adorou? Posso. Mais tempo para observar com aqueles olhinhos curiosos que só ela tem. Com o trem preso na nevasca, daí alguém morre. Oh! Olha que mestria dessa escritora! Um lugar isolado, inóspito, super pequeno, como um trem, e ela consegue desenvolver nesse ambiente tão pequeno 12 personagens. Na verdade, são 12 suspeitos, porque já contei os personagens são muito mais. Com Poirot, o dono da companhia, o médico e os 3 trabalhadores do trem, somam 17. Sem contar aqueles personagens que aparecem através de outros personagens que não estão presentes na viagem, mas são citados vários nomes que fazem parte da trama. Isso significa que são mais de 17 personagens para nós, leitores, administrarmos aqui, na nossa cabeça. Então já corre e vai fazendo uma lista de personagens para não se perder. Por sorte, eu li nessa edição apaixonante da LPM, com carinha de mangá japonês, que traz pra gente toda a lista de personagens e um detalhe, a ilustração de cada um deles. O livro recebeu a tradução de Nikaido e aqui nós temos a releitura do Poirot na versão japonesa, muito mais jovem. A introdução da história em forma de mangá, um mapa com a rota do Expresso Oriente pra gente ir acompanhando durante a história. Um livro com tantos personagens, ler numa versão ilustrada, faz toda a diferença, viu? O Crime no Trem foi inspirado numa história real. Infelizmente, o sequestro do filho do famoso aviador Charles Lindbergh foi um dos crimes mais publicitados do século XX, um crime que aconteceu em 1932. Já sabemos então quem vai resolver esse mistério. Hercule Poirot! Quem é o assassino? Que motivo ele teria para cometer o crime? Essa é a trama, sem spoilers, por favor, porque não somos os chatos da leitura de mistérios. Muita gente diz que os livros da Agatha Christie são simplistas demais, inclusive esse aqui. Meu senhor, minha senhora, estes são clássicos por um motivo. E o motivo para que esses livros sejam considerados clássicos da literatura são as hipóteses filosóficas sobre a natureza humana. Cada mistério apresentado é uma hipótese em como os seres humanos reagem frente às dificuldades psicologicamente e na sua natureza de ser fora da razão, fora da consciência. Os livros estão cheios de perfis psicológicos diversos, revoltas, desesperos, vinganças. O caos interno, a fronteira entre o homem racional e o irracional. Reatividade. É a consciência e o impulso de sobrevivência. O homem exposto a ambientes e situações diferentes. Como nós humanos reagimos às pressões sociais. Então, quem coloca a Agatha Christie no rol do simples entretenimento não sabe nem o que está falando. Não conhece nada de literatura. E está doente das vistas, não está observando direito. Foi magistral o desenvolvimento desse livro, porque a autora, ela brinca a todo instante com o óbvio e com o não óbvio. Verdades disfarçadas de mentiras e mentiras disfarçadas de verdade. É uma novela cheia de pontas soltas, onde o leitor, nós, é que precisamos amarrar os nós. É genial. É magistral a forma que a autora brinca com os elementos nesse tipo de gênero literário e desenvolve um mistério num ambiente tão pequeno.
Os personagens foram muito bem desenvolvidos e cada um deles se diferencia um do outro, como o gênero exige aos suspeitos, e devemos suspeitar deles de formas diferentes. Acontece que a Agatha nos faz suspeitar de todos eles e estamos sempre mudando de suspeitos, o tempo todo. Ela revela traços de personalidade, a história de cada um, os motivos que cada um teria para cometer esse assassinato e até meras causalidades. Além de sempre trazer a hipótese de um criminoso aleatório em todos os livros. Alguém que cometeu o crime foi embora e era uma mera causalidade, fatalidade do destino. E esses personagens são tão diferentes que eles não têm nenhum tipo de compatibilidade um com o outro. Então são amizades que eles fazem assim que parecem suspeitos. Os personagens, eles possuem características próprias. Então é fácil lembrar cada história, cada detalhe, cada motivação, porque cada personagem é, de certa forma, único. Nesse tipo de história, é comum também ser inserido personagens que estão aqui simplesmente para desviar nossa atenção, não é? Mas então, mesmo tomando essas precauções, nós vamos desconfiando até mesmo do nosso próprio raciocínio. Sem contar no óbvio, naquela pista óbvia que nós deixamos passar. A pista principal em cada livro que não vemos. E o final, mesmo quando é clichê, é sempre inesperado. A solução desse mistério é inesquecível, porque todos os elementos que foram introduzidos nessa história parecem irrelevantes. A pista aparece num determinado momento, então nos perguntamos: será mesmo uma pista? Por quê? Pra quê? Não faz sentido. E o mistério vai dando voltas, voltas e voltas no mesmo ponto, mas no final tudo se encaixa perfeitamente como quebra-cabeça. O Poirot, nesse livro, ele não tem um desenvolvimento de personagem, ele é praticamente nulo. Ele tá sempre muito tranquilo, como quem sabe que resolverá o mistério. Então não há crescimento de personagem no decorrer da trama. Por esse motivo, este não é um bom livro para começar a ler a autora. Porque a alma da obra de um livro de mistério são os detetives. Neste caso, Poirot é um dos mais famosos, mas não o único. Nós também temos a Miss Marple. Por isso é muito mais fácil começar um livro que tem a Miss Marple como detetive, porque é mais fácil ter esse envolvimento emocional com a personagem do que com Poirot, que nesse livro está completamente insosso e sem sal. Apesar que para esse gênero isso não importa. O que importa nesse tipo de livro é o mistério e a resolução desse mistério. Isso porque o personagem do detetive é mais um elemento dentro dessa história para fazer com que a narrativa avance. E essa falta de desenvolvimento faz com que seja difícil o leitor simpatizar com o detetive. Porque o Poirot parece mais um robô, um ser supremo que desvenda todos os mistérios sempre, do que um ser humano. Como são mais de 30 histórias onde o Poirot é protagonista dos mistérios, ao longo do tempo, ao longo da obra, ao longo dos livros, ele vai crescendo mais. Então, nós vamos criando mais elos com ele, nós vamos gostando mais do detetive. Aqui nesse livro, ele só demonstra uma pitada de humanidade lá no final da trama. É quando a gente percebe que ele não é tão robótico como parecia. Então já apresentamos a autora, a história, a crítica literária. E tá na hora de quê? Da experiência de leitura. Isso é. A verdade é que eu nunca havia me sentido tão tonta lendo um livro. Eu tive que reler muitas páginas porque eu me perdi em muitas situações. É um personagem falando mal do outro o tempo todo e falando dos parentes e falando de outros personagens que não estavam no livro. Então, mesmo com a lista, é muito fácil se perder. E nós vamos consultando a lista de personagens, mas cada personagem vai citando outras pessoas, outros nomes que não embarcaram no trem. Outra coisa que é de extrema ajuda é o mapa do trem, com as cabines numeradas. Então, se o seu livro não tem esse mapa, por favor, faça um mapa, porque você vai precisar.
É por isso que essa edição é uma edição tão boa para ler essa história, porque ela nos traz a lista de personagens, o mapa do trem, para a gente ir situando, saber quem é quem e na hora que se passa a história, onde cada um deles está. O final é incrível. Quem disse que o final é insosso, que não gostou desse final, é porque realmente não entende de clássicos da literatura, não entendeu patavinas das ideias que está aqui nesse livro, que a autora quis passar, não ligou ao momento histórico, ao final do livro. Eu não vou contar o final, é claro, mas a gente podia ficar dias e dias aqui tendo uma aula de literatura só falando desse final. Então, o final é de uma riqueza psicológica e que toca em muitos pontos sensíveis, de julgamentos, moral, valores, de rigidez da lei, confiança na justiça, lealdade e religiosidade, amizade, obsessão e traz realmente, grandes reflexões ético-morais psicológicas. Como eu prometi, resenha sem spoilers, quem sabe um dia desses nós nos encontramos para conversar mais intensamente, de forma introspectiva, sobre esse final. E por que da escolha desse desfecho que tem tudo a ver com o momento histórico e as ideias de mundo naquele período. Até onde o ser humano é capaz de ir por amor? Até onde o ser humano é capaz de ir por compaixão? Até onde o ser humano é capaz de ir para defender alguém que ele ama? O quanto conhecemos da natureza humana quando perdemos a razão, perdemos a consciência, o que somos capazes de fazer. Pense nisso. Quanto mais as ovelhas leem, mais negras elas ficam. Te espero no próximo vídeo.